Nessa mesma época da terapia prânica, eu conheci a Ayahuasca. Então, desde 2001, eu comecei a consagrar a Ayahuasca no Santo Daime, foi onde eu comecei, por uma experiência bem interessante. Antes de conhecer a Ayahuasca, eu já estava na faculdade, na USP, e eu tinha um amigo que gostava das plantas de poder. Tudo que era planta de poder diferente. Tem um livro que chama Planta de los Deuses, né? Que é bem legal, e tem todas as referências das plantas. Ele apareceu com esse livro lá, e ele sempre conseguiu uma planta diferente, e tinha uma que chamava Argyreia nervosa. E um dia eu falei, tá bom, vamos tomar essa Argyreia nervosa. Fui para uma praia, tem todo um procedimento lá que você tem que fazer. Ingeri, minha namorada da época não tomou, e eu tomei para ficar de olho, né, para ver, sabe Deus, né, o que poderia acontecer, não sei, intoxicar, alguma coisa do tipo. E eu tomei. Quando eu tomei, eu tive o que eu considero que é meu segundo despertar, mas o meu grande despertar. Primeiro, eu pensei que eu tinha morrido. Então eu tive essa experiência que a gente tem com as plantas de poder de morte, né? Morte desse ego antigo, desse eu antigo. E comecei a chorar a minha morte. Eu falei, eu morri, meu Deus do céu, tomei uma planta, morri. O que eu vou falar pra minha mãe? Coitada, ia pra minha namorada, vão achar um corpo lá e tal. E aí eu entrei dentro da barraca pra chorar a minha morte, só que eu tava vivo, né? Mas ainda sem essa percepção. E essa namorada entrou junto e falou assim, olha, eu não tomei, né? E eu não morri, eu tô aqui, então você não morreu. Aí eu, sabe, a consciência parece que encaixou no onde tinha que encaixar. Falei, nossa, eu não morri. Falei, então eu vou experienciar. E aí veio uma voz, que é a minha voz, que eu entendo que é o meu eu superior. Na época eu já conhecia o que era eu superior, eu já estava estudando, eu trouxe até um livrinho que trata um pouco disso depois de dica. E eu entendi que eu estava tendo um contato com o meu eu superior. E o meu eu superior começou a explicar para mim o que estava acontecendo. Isso eu acho que é legal falar para as pessoas de você primeiro se entregar ao processo, se é isso que você quer, e depois você conseguir fazer perguntas corretas. Então eu perguntava, mas por que agora? Por que isso está acontecendo? Eu programei isso ou não? Sabe, eu já tinha, como eu já conversava com os espíritos antes, eu fiquei conversando com essa minha outra consciência, e ela explicou, olha, você tem todo um histórico com plantas, né? Então depois eu fui descobrir que eu já fui xamã em muitas vidas e que eu tenho guias, né, ligados a essas linhas de diversas etnias, diversos grupos e tal. A Cíntia vê comigo, a Suzy vê comigo, todo mundo sempre vê um índio atrás de mim e todas essas coisas. E aí a voz, lá isso em 2001, né? A voz falava assim para mim, ó, você teve muitas experiências nesse sentido, então você programou que nessa vida seria interessante que a sua primeiro despertar maior fosse dessa forma. Então eu já tinha uns 10 anos de experiência de viagem astral e tive essa grande experiência. Mas experiência assim, ó, de imersão com o todo, de compreensão por horas e horas e horas. E o que eu achei interessante, além de tudo isso, é que quando eu ia relatar para amigos meus que tinham tido a mesma experiência com plantas de poder ou com alguma droga alucinógena, o cara explicava um pouco desse desprendimento de consciência, mas não era tão amplo, não trazia tanta informação, não era tão profundo. Então eu fui entendendo que tinha estados e estágios de consciência que eram possíveis ser atingidos. E aí eu fui atrás para saber onde eu poderia fazer isso de novo. E aí eu descobri a Ayahuasca e comecei a frequentar a Ayahuasca no Santo Daime. E com isso eu segui. E aí eu frequentei por alguns anos, parei e sempre tive esse contato próximo e sempre segui estudando. E ao longo da vida eu fui tendo muitas e muitas experiências, tipo encontros, outros médios chegavam e falavam, quem que é esse médico que te acompanha? Né? O pessoal normalmente, o pessoal espírita, eles vão trazer mais essa linha, né? Se você for na Umbanda, eles vão trazer mais, sei lá, um Preto Velho, Oxóssi, algo equivalente. Se alguém hoje, né, que a gente está mais na linha dos multidimensionais, aí vão trazer os multidimensionais, os Blue Avians e outros seres do tipo. Pleiadianos. Assim, os Pleiadianos e afins. Então eu achei interessante de ver e ir estudando e aprofundando isso. Isso sempre moldou a minha vida. Eu não consigo me explicar e me reconhecer sem a espiritualidade, eu totalmente imerso. É lógico que com empresa, eu fiquei anos dedicado à empresa, fiquei um pouco mais distante, não praticava tanto, né? Retomei talvez essa prática uns 5, 6 anos atrás, mais intensa, né? De colocar em movimento tudo isso, e agora ainda mais. Mas é algo que
que faz parte. Então, como é que eu me entendo? Eu me entendo como um ser, um espírito que já teve muitas vivências nesse planeta. Eu lembro de vidas de, sei lá, cara, 7.000 anos atrás, não sei. Eu lembro de vida no Egito, eu lembro de vida mais antiga que o Egito. Eu lembro de muitas coisas, eu tive essas experiências em sonhos, assim. Qual que seria essa vida de 7.000 anos atrás? Essa vida de 7.000 anos atrás era num grupo tipo caçador-coletor. Uhum. E nesse grupo eu era tipo um líder espiritual desse grupo, mas eu fazia mau uso dos meus dons. Uhum. Então é como se eu manipulasse todo mundo para eles acharem que eu era tipo o Deus deles, assim, Uhum. nesse grupo específico. Isso me causou muitos transtornos ao longo das próximas vidas até recuperar. Mas essa é uma vida que eu lembrei uma parte e a Cíntia trouxe a outra parte disso. Depois que ela veio aqui no programa, eu fui atrás e aí ela foi fazer aquele trabalho dela e ela trouxe essa informação. Mas eu lembro assim, como eu faço a viagem astral, na viagem astral eu tanto vou para o passado, como para o futuro, como para o presente, como para o presente nesse plano, o presente no astral, em corpo mental. Eu já tive algumas com seres em outros planetas, com naves de outros planetas, coisas do tipo, assim, eu já tive muitas e muitas, assim, dezenas e dezenas. E é interessante quando vem essas das vidas, porque é difícil você saber que é uma vida sua, mas ao longo do tempo e passado muito tempo dessas experiências que eu fui vendo que era a minha vida, o que eu era mentor de outra pessoa. Então hoje em dia eu consigo diferenciar muito bem quando era eu que estava vivendo aquela vida, quando eu era mentor de uma outra pessoa, qual foi a experiência. Então eu lembro pelo menos umas 15, assim, mas eu sei que, né, tem algumas outras que elas estão conectadas, assim, dá para entender, né, como é que elas funcionam, por exemplo. Que nem esse anel. Esse anel eu lembro dele de outras vidas. É um anel que já esteve comigo outras vidas. Mostra ele aí, sem levantar o dedo do meio. Para qual câmera? Esse anel, é legal você só se contar a história, que foi o Marluz que materializou para você, certo? Foi o Marluz que materializou para mim. Tá. Na realidade, ele tá comigo sempre, por isso que ele tá aqui. Ele nem sai do meu dedo, é muito difícil eu tirar. Eu preciso girar, passar coisa nele, senão não sai. E é um anel que faz mais ou menos... Eu lembro dele de muito tempo atrás, e aí... Porque assim, eu tenho uma memória... Eu lembro das coisas, esqueço das coisas, depois eu lembro de novo, eles ficam, né, aparecendo. E mais ou menos 1 ano e pouco atrás, é interessante saber disso, porque eu também tenho que dar os créditos às pessoas. A Moana, que já veio aqui também 2 vezes, ela entrou em contato comigo e a gente começou a fazer um trabalho inicial de fazer o trabalho que ela faz, né? E num determinado momento, eu vi esse anel no astral, com um fractal meu. E aí eu lembrei do anel. Eu falei, nossa, o meu anel de pedra vermelha. Que é um anel de pedra vermelha, é isso que ele é. E ela falou assim, você tem esse anel, eu vi também e tal. E a gente acabou saindo como se fosse num momento, ano passado, numa missão para resgatar esse anel e fazer outras coisas. E tudo bem, esse anel foi resgatado, mas ele ficou no astral. É um anel meu do astral. Até comecei a conversar com a Cíntia sobre isso. Cíntia, no plano espiritual. Tem plano um anel sutil. tem um anel no astral. Eu chamo astral por causa da minha consciência, do meu ensinamento, minha base espírita. Então, mas sim. Qual plano, não tenho ideia. E eu comecei a falar, tem um anel, ele é interessante, esse anel tem uns códigos, vai me lembrar de coisas importantes e tal, e beleza. Aí num dado momento, Marluz vem aqui no programa, eu sou fã de vocês, vejo Marluz, e fala assim, esse é o cara que vai me ajudar a achar meu anel. E esqueço. Esse ano, ou foi ano passado, não, foi esse ano, num evento de vocês eu conheci o Marluz, no começo do ano, ou fim do ano passado, eu não lembro qual, acho que foi fim do ano passado, não lembro qual foi, conheci o Marluz e tal, vi ele materializando para outras pessoas, achei muito interessante e continuou a ideia na minha cabeça. Aí, esses últimos tempos, a gente foi ficando mais próximo, teve, né, o nosso encontro em casa esses dias e ele materializou. Quando ele materializou, na hora, lógico, além de você ficar meio impressionado, né, tipo, mas na hora eu falei, nossa, você trouxe meu anel, cara, da pedra vermelha. Você trouxe meu anel. E assim, o que é interessante, né, além de, né, o jeito dele e tal, o estilo, algo que eu gosto e tudo mais, ele tem informações nele.
Então, por baixo dele também tem coisas, tipo, tem letras e tem informação. E a hora que você vai estudar, tudo que eu carrego comigo, ele tem alguma história, não é alegoria, tudo tem um porquê. Esse outro anel também tem uma pedra que não risca, não machuca, não estraga. Uma coisa é a base do anel, outra coisa é a pedra, que nem é a mesma coisa. Aqui é uma coisa a base do anel, outra é a pedra, são diferentes. Então, ao longo da vida, com essa coisa também de arqueólogo e tudo mais, eu fui encontrando as coisas. E eu estou muito feliz que esse anel apareceu, ainda mais nesse momento, e nesse momento de mudança. É um símbolo, eu compreendo dessa forma, que é um símbolo, que é importante, foi importante em outras vidas, e talvez tenha até significado outras coisas em outras vidas, coisas às vezes mais densas, coisas que a gente poderia fazer que não eram legais e coisas do tipo, mas que hoje, já com um propósito totalmente diferente, desperto numa outra linha, né, na linha da luz, do bem, eu acredito que ele vem para lembrar desses dons, sabe, assim, que a gente acaba esquecendo nesses tantos de encarnações que a gente tem, sabe? Então... Legal, não, é uma história bem bacana, bem curiosa, porque então você tinha um anel no plano astral, em que você via durante as suas projeções, desdobramentos, né, ou para quem quiser interpretar como sonhos, também pode ser. Sim. A linguagem pode usar o que você quiser. Então você tinha essas percepções, né, fora do corpo com esse anel, que você literalmente tinha, e aí o Marluz conseguiu trazer pro plano físico, que é onde a gente está aqui. A gente está aqui na realidade, mas vocês estão vendo só uma imagem na TV, mas sim, assim, tá aqui, fisicamente está aqui. Né? Então veio de lá para cá, de outro plano, e o Marluz trouxe.